Presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra para, antes de podermos iniciar a sabatina do senhor Gustavo, doutor Gustavo, oferecer ao plenário da CCJ uma questão de ordem. Por isso, faço essa questão de ordem, arguindo o artigo 403 do Regimento Interno. E, em socorro, também peço o artigo 385, inciso 1, a linha B e 5 do Regimento Interno do Senado Federal, que diz o seguinte, o artigo 383, na apreciação do Senado Federal sobre a escolha de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas. A primeira linha diz: a mensagem que será lida em plenário e encaminhada à comissão competente deverá estar acompanhada de amplos esclarecimentos sobre o candidato e de, no caso dos indicados na forma do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, declaração do indicado. A linha 5, item 5. Quanto à sua atuação nos últimos 5 anos, contados retroativamente ao ano em que se deu sua indicação em juízos e tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais ou em cargos de direção de agências reguladoras. Eu percebo que no currículo de Sua Excelência, doutor Gustavo, e no relatório feito pelo eminente senador Waldir Raupp, consta o seguinte: declara ainda que nos últimos 5 anos vem exercendo concomitantemente a docência do ensino superior no Centro Universitário de Brasília, bem como a coordenação do Núcleo de Assistência e Prática Jurídica na mesma instituição e a advocacia, atuando em processos no Tribunal de Justiça do DF, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª e 18ª Regiões, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal. Veja, senhor presidente, que o nosso sabatinado limitou-se assim, ele respondeu os tribunais diversos do país em que tem atuado nos últimos anos. Mas o regimento da casa, me parece que ele é claro em dizer o que ele quer ouvir do sabatinado. Quer dizer, entre outras coisas, a atuação dos últimos 5 anos em juízes e tribunais, os processos em que tem atuado e se atuou em conselhos de administração. Então, queria sugerir, antes de iniciarmos a sabatina do doutor Gustavo do Vale Rocha e solicitar ao sabatinado, que ele arrolasse os processos em que atua, a clientela que tem atendido, que considero isso fundamental para o cumprimento da prerrogativa de sabatina daqui do plenário da CCJ. Prerrogativa essa que nós, no meu entender, inauguramos uma fase de cumprimento importante na sabatina anterior do ministro Fachin. Eu considero conhecer essas informações e a eventual vinculação política do indicado e a atuação do indicado, doutor Gustavo do Vale Rocha, fundamental para os esclarecimentos ao plenário dessa Comissão de Constituição e Justiça e para o melhor juízo e voto dos membros dessa CJ. É esta questão de ordem, senhor presidente, que eu solicito que a mesa oriente o indicado no seu detalhamento e prestação de informações agora na exposição de sua sabatina. Respondendo à questão de ordem do senador Randolph, a mesa decide consultar ao indicado, ao arguido, se lhe é possível cumprir as exigências que foram agora apresentadas regimentalmente pelo senador Randolph, informando-nos sobre a sua atuação em processos judiciários fora da função que naturalmente exerce. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor senador Randolph, não há problema algum dentro da observância do Estatuto da Ética
da Ordem dos Advogados do Brasil, obedecendo as regras ali ditas sobre a atuação do advogado, não há problema, sempre respeitando esse diploma legal, em declinar mais detalhadamente o que Vossa Excelência entender pertinente. Com relação a isso, eu não me oponho. As informações que nós acabamos de ouvir nos traz a certeza de que o arguido, no curso de sua exposição, vai trazer a relação dos processos e dos órgãos judiciários em que atuou fora do cargo de procurador. Espera aí, calma. Nessas condições, dando continuidade aos trabalhos, eu passo a palavra ao doutor Gustavo do Vale Rocha para sua exposição, tendo o tempo de 20 minutos, prorrogáveis, se assim se tornar necessário. Obrigado, senhor presidente, senador José Maranhão, excelentíssimo senhor José Pimentel, digníssimo vice-presidente da comissão, excelentíssimo senhor relator, senador Valdir Raupp, na pessoa de quem cumprimento todas as senadoras e senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, autoridades aqui presentes, e uma saudação especial aos conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público que aqui acompanham essa sabatina. Senhoras e senhores aqui presentes, bom dia. Senhor presidente, eu inicio destacando a honra que sinto e que de fato senti por ter sido indicado pelo plenário da Câmara dos Deputados para compor, na qualidade de conselheiro, o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu pediria silêncio aos presentes. Eu pediria silêncio aos presentes, a fim de que possamos ouvir de forma adequada a exposição do arguido. Já falando baixo, senhor presidente, acostumado em sala de aula e costumo falar sem microfones, às vezes fico com receio de falar um pouco alto demais com relação a isso. Então, como dito, senti profundamente honrado com a indicação feita pela Câmara dos Deputados. Na sessão plenária do dia 15 de abril, próximo passado, através do apoiamento suprapartidário, obtive 376 votos, correspondente a 90% dos parlamentares presentes à sessão, no encaminhamento favorável do meu nome para a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Honra essa que hoje se desdobra do momento em que eu tenho a oportunidade de estar aqui perante Vossas Excelências, perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e tendo a oportunidade, agora, de uma maneira um pouco mais detalhada, de falar sobre minha trajetória profissional, falar sobre minha trajetória pessoal, destacando pontos que considero relevantes e necessários para que Vossas Excelências e essa comissão tenham elementos suficientes para deliberarem acerca da indicação feita pela Câmara e, caso assim conclua, e assim espero, a aprovem. Inicio destacando que sou sabedor do rito das sabatinas na CCJ do Senado e, por isso, tenho conhecimento que Vossas Excelências já receberam as informações constantes do meu currículo. Fiz questão que o meu currículo fosse disponibilizado na plataforma Lattes, porque entendo que a plataforma Lattes do CNPq, por ser de acesso público, qualquer pessoa pode consultar esse currículo que está constando no site do CNPq. Eu entendo que isso traz transparência quanto às informações ali contidas, informações que, nesse momento, considero extremamente relevantes. Inicio, então, e espero ser claro e objetivo o suficiente para poder contribuir com a deliberação de Vossas Excelências.
Inicio, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, falando rapidamente sobre minha origem. Sou mineiro, natural de Belo Horizonte, que aproveitando para saudar o senador Anastasia. Tenho 42 anos, família materna também mineira, de Mutum, família paterna do Espírito Santo, do município de Alegre, próximo a Cachoeira de Itapemirim, salvo melhor juízo, cidade natal do nobre senador Ricardo Ferraz, em que aproveito para cumprimentá-lo e cumprimentar também a senadora Rose de Freitas, o senador Magno Malta, que tão bem representam o Estado do Espírito Santo e fazem parte dessa comissão. Vim para Brasília muito jovem, foi aqui que tive minha formação pessoal e profissional. Ainda estudante do ensino fundamental, na época primeiro grau, aos 13 anos, em 1987, aluno do Colégio Dom Bosco, prestei concurso público para o Banco do Brasil, para a função de menor auxiliar de serviços gerais, que eram aqueles jovens que trajavam o uniforme azul, responsáveis na época por entrega de correspondência, atendimento inicial dos clientes, no momento em que não existia a informatização bancária que existe hoje. Gosto de ressaltar essa atividade, pois ela muito me ajudou. Ter iniciado minha vida profissional no Banco do Brasil, ainda jovem, ajudou na formação do meu caráter, ajudou na minha formação pessoal, na minha formação profissional, tanto que permaneci no Banco do Brasil, realizei um novo concurso público, agora já após a minha maioridade, e lá permaneci até 1998, sendo servidor do Banco do Brasil, então de 1987 a 1998, nesse período tendo realizado 2 concursos públicos para ingresso, um enquanto menor de idade e outro já tendo adquirido a maioridade. Ainda no Banco do Brasil, eu iniciei a minha graduação em Direito em 1992, no Centro Universitário de Brasília. Da mesma forma, iniciei a graduação em Economia na UNB, Universidade de Brasília. Na época, entendia e imaginava que essas atividades eram complementares. Planejava cursar, e assim fiz por algum tempo, Direito pela manhã, Banco do Brasil, Agência 302 Sul, à tarde e à noite cursava Economia na Universidade de Brasília. Com o passar dos semestres, o curso de Economia começou a me exigir também a presença de manhã e à tarde, o que conflitava com minha atividade tanto no Banco do Brasil quanto no curso de Direito, momento no qual eu optei, e hoje considero de forma acertada, em seguir no curso de Direito, sobrestando o curso de Economia na UNB, apesar de nutrir ainda um real desejo de concluir esse curso. Tanto que logo que me formei, ainda me lembrando do curso de Economia, fiz uma especialização, pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, justamente em Direito Econômico, ainda me lembrando dos ensinamentos que tive no curso de Economia que não consegui finalizar. Ainda no Banco do Brasil, eu iniciei minha atividade no curso de Direito. Iniciei minha graduação no curso de Direito e desde o início eu senti uma afinidade muito grande com a advocacia. Eu converso isso muito com os alunos, da importância de você ter no curso já a noção do que você pretende seguir após a conclusão, ainda mais no curso de Direito, em que o leque de possibilidades é muito grande. Eu senti afinidade com a advocacia, direcionei meus estudos para a advocacia, direcionei a minha preparação, meu estágio profissional, tendo em vista exercer a advocacia no futuro. Senhor presidente, desculpa, um inquirido, eu queria solicitar de Vossa Excelência que pedisse silêncio ao plenário. A gente está com dificuldade de ouvir a exposição, por favor. O apelo já está feito e eu endosso. Quero me dirigir mais uma vez
aos presentes, no sentido de guardarem o devido silêncio, até por respeito ao expositor que veio aqui para apresentar o seu relatório e que interessa a todos os membros da comissão. Obrigado, senadora. Obrigado, senhor presidente. Dessa forma, eu me preparei para a advocacia, fiz meus estágios profissionalizantes voltados para a advocacia, destacando o estágio voluntário na Defensoria Pública, o qual reputo e faço questão sempre de destacar, foi fundamental para auxiliar nessa minha atividade. Colei grau em 1996, prestei exame de ordem, logrei aprovação e, desde então, eu exerço a advocacia de forma efetiva, contínua e de forma ininterrupta até a presente data. Atividade a qual tenho muito orgulho e que pretendo continuar exercendo por muito tempo. Aqui agora, atendendo à solicitação do excelentíssimo senador Randolph, fugindo um pouco do que eu havia me preparado para falar, e acho que abordando especificamente a questão que Vossa Excelência pretende compreender, eu, na verdade, advogo para centenas de clientes, desde a atividade na advocacia gratuita no Centro do Estado de Brasília, do qual sou coordenador, e lá acompanho mais de 40 mil processos, desde juizado especial de primeiro grau até Supremo Tribunal Federal, envolvendo nessa questão basicamente pessoas carentes. Advogo de direito empresarial em diversas empresas. Não sei se há necessidade de citar nomes de empresas a qual eu atuo, até em questão do Estatuto da OAB. E com relação ao ponto que eu imagino de Vossas Excelências, que Vossa Excelência levantou, eu sou advogado do PMDB e, na condição de advogado do PMDB, eu defendo seus filiados em questões referentes a seu mandato parlamentar. Assim faço com inúmeros filiados, com mandato e sem mandato, no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, incluindo o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, a qual defendo ele em questões relacionadas ao exercício do seu mandato, basicamente questões eleitorais, questões de direito de resposta, dano moral em razão de imprensa, e também o partido, aqui na presença do presidente Valdir Raupp, em questões perante o Tribunal Superior Eleitoral. Eu imagino, essa foi a minha percepção, se eu estiver enganado, Vossa Excelência me corrija, era esse ponto que Vossa Excelência gostaria que eu abordasse, e indago a Vossa Excelência, antes de prosseguir, se essas informações são suficientes ou exige um detalhamento maior, que também estou à disposição a Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento necessário. Não, Vossa Senhoria, fique à vontade. Era basicamente isso que considerava importante ouvir na sabatina de Vossa Senhoria. Os demais, aí eu vou reservar para o momento em que o presidente me facultar o direito a perguntar. Muito obrigado. Prosseguir, então, senhoras senadoras, senhores senadores, concomitantemente à advocacia e ainda nos bancos acadêmicos, incentivado por meus professores e inspirados por ele, nutri um desejo de lecionar. Então, logo colei grau, iniciei minha preparação para a realização desse sonho, realizei diversos cursos de pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento, como já citado, na Escola da Magistratura, na Fundação Getúlio Vargas, e iniciei na docência em 1998, 1999, no Centro Universitário de Brasília,
docência que exerço também de maneira contínua até a data de hoje, inicialmente como professor de Direito Civil, depois também como professor orientador de monografia, de trabalho de conclusão de curso, e agora como responsável pela prática jurídica. A docência no ensino superior, como qualquer docência, ela exige do profissional uma atualização e um aperfeiçoamento constante. Foi nesse momento que, ainda já professor, concluí o meu mestrado, sou mestre em Direito em Políticas Públicas, pelo Centro do Estado de Brasília. Direcionei a minha linha de pesquisa para o acesso à justiça, voltado para a população carente. E foi durante essa pesquisa que surgiu o primeiro interesse no estudo dos conselhos de controle externo, tanto do Conselho Nacional do Ministério Público quanto do Conselho Nacional de Justiça. Percebi que esses conselhos, além da visão, da função mais visível, que é o controle externo das atividades, zelar pela autonomia e independência dos seus membros, ele tem a possibilidade de ser um importante agente fomentador de políticas públicas, no tocante à democratização do acesso à justiça, desmistificação da atuação do Ministério Público, a própria democratização do acesso aos membros do Ministério Público. E dentro dessa visão que eu tenho a respeito dos conselhos, repetindo, não só como órgão de controle, mas também como agente fomentador de política pública, é que iniciei a atividade já há praticamente 6 anos, sou responsável, sou coordenador do Centro no Estado de Brasília, do Núcleo de Assistência e Prática Jurídica. Esse núcleo é o núcleo responsável pelo estágio obrigatório do curso de Direito, ao mesmo tempo em que tem a possibilidade de prestar assistência jurídica gratuita e integral à população carente, à população que não tem condições de arcar com os custos do processo, arcar com os custos de um advogado particular. Atendemos em praticamente todo o Distrito Federal, todos os graus de jurisdição, desde o primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal. Ano passado, como disse, tivemos a oportunidade de atender mais de 40 mil pessoas. E na coordenação desse núcleo, é uma atividade que eu prezo muito, pois lá eu tenho contato contínuo e diário com alunos, com professores, com estagiários. Só nesse semestre eu tenho sob minha responsabilidade 2.000 estagiários. Fazemos atendimento na casa de 40 mil por ano, e esse contato diário com alunos, com professores, com estagiários, com advogados, e aí eu incluo advogados recém-formados, muitos que foram meus alunos, até advogados renomados, que foram meus professores, inclusive, membros da magistratura, desde juízes substitutos até ministros de tribunais superiores, e membros do Ministério Público, desde promotores recém-aprovados em concurso, recém-impostados, até a subprocurador-geral da República. Foi dentro desse convívio, nesse mundo jurídico, incentivado por colegas advogados, por colegas magistrados, por colegas do Ministério Público, que surgiu há alguns anos a intenção de participar, de ter a possibilidade de ver o meu nome indicado para a composição do Conselho do Ministério Público. Assim eu fiz, tendo logrado êxito nesse ano, razão pela qual estou aqui hoje falando perante Vossas Excelências, e considero que a atuação dos membros, e aqui falo na presença de membros do Conselho do Ministério Público que fazem parte da carreira do próprio Ministério Público, a atuação dos membros indicados pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, ela costuma ser importantíssima, justamente porque o Conselho hoje são 14 membros. Tive a oportunidade de falar com os colegas que, se tiver tempo aqui no debate, eu apresentarei essa ideia. Eu imaginaria que
O ideal seria que o Conselho tivesse 15 membros, e não 14, 15 da mesma forma que o CNJ, sendo que 8 são membros do Ministério Público, 2 da Magistratura, 2 da OAB e 2 indicados pelo Congresso, um pela Câmara, um pelo Senado. Essa diversidade de visões, justamente em razão de formações jurídicas distintas, ela enriquece o debate. Isso pode ser percebido nas sessões do Conselho, onde os debates todos são de alto nível, sempre no campo das ideias. Esse debate enriquece o Conselho. O termo muito utilizado é a oxigenação do Conselho. Na verdade, eu acho que a presença dos membros externos do Conselho permitem um aperfeiçoamento das decisões, a evolução das decisões, na medida em que opiniões distintas sobre a mesma matéria, elas acabam por fazer com que o Conselho busque uma decisão mais equilibrada. E essas decisões mais equilibradas acabam se tornando mais efetivas. E a efetividade, ela se traduz na evolução e no aperfeiçoamento contínuo do Conselho. O Conselho existe há 10 anos, é possível ver a evolução, é possível ver as matérias tratadas. Pelos relatórios que eu tive acesso, no primeiro ano foram 144 processos distribuídos, apenas 15 julgados. No último ano foram mais de 1.800 processos e 1.500 julgados. Ainda há um passivo de 10 mil processos pendentes de julgamento. E o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem uma peculiaridade, diferente do Conselho Nacional de Justiça, que dificulta o trabalho dos conselheiros, que é justamente a multiplicidade de leis dos ministérios públicos estaduais. Enquanto na magistratura tem a lei orgânica da magistratura, no Ministério Público, além da lei orgânica da magistratura, da lei orgânica do Ministério Público da União, tem uma infinidade de leis que tratam das atribuições e da organização do Ministério Público, dos Ministérios Públicos dos diversos estados. E segundo o princípio da legalidade, entendimento do Supremo, o Conselho, ao analisar essas questões, tem que se basear na legislação local. Então, é dentro dessa visão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que, caso aprovado, com essa visão que procurarei exercer o mandato de 2 anos no Conselho, buscando um aperfeiçoamento, buscando contribuir para a evolução do Conselho. Espero ter correspondido à expectativa de Vossas Excelências, ter explanado de forma clara e objetiva minhas opiniões, minhas ideias, de maneira a possibilitar que Vossas Excelências e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tenham informações suficientes para deliberar acerca da indicação feita pelo plenário da Câmara dos Deputados e, se assim merecer, o que assim espero, eu venha a ser aprovado. São essas considerações, senhor presidente, que teria para fazer, agradecendo imensamente a atenção e paciência de todos aqui presentes. Muito obrigado. Passamos à fase de arguição. Concedo a palavra ao senador Waldir Raupp como relator. Senhor presidente, doutor Gustavo Rocha, senhoras e senhores senadores, uma das questões mais polêmicas atreladas ao Ministério Público reside na possibilidade do órgão realizar investigação penal. O assunto é divergente tanto na doutrina como no mundo jurídico. Uns defendem a possibilidade do poder de investigação pelo MP, outros entendem que não é da competência deste órgão investigar. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o poder investigatório do Ministério Público ao negar provimento ao recurso extraordinário número 593.727 e ressalto que a decisão da Corte não foi unânime. Dessa forma, indago: qual é o seu entendimento em relação à matéria? O senhor entende que o Ministério Público pode ou não realizar investigações penais? Primeira pergunta. Segunda,
A Constituição Federal estabelece que, dentre os 14 membros do Conselho Nacional do Ministério Público, 2 serão cidadãos civis de notável saber jurídico e reputação ilibada. Como o senhor analisa a participação de membros da sociedade civil na composição do Conselho? Terceiro, como coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de Brasília, o senhor é responsável pela orientação do atendimento à comunidade carente. Embora o acesso à justiça deva ser igual para todos, sabemos que na prática não é o que ocorre, principalmente em relação à população de baixo poder aquisitivo. Quais são as maiores dificuldades dos cidadãos carentes no que se refere ao acesso à justiça e ao Ministério Público? Quarto, o Conselho Nacional do Ministério Público foi criado em dezembro de 2004 por meio da promulgação da Emenda Constitucional número 45, com a finalidade de fiscalizar e orientar todos os ramos do Ministério Público no Brasil. Como o senhor vê a evolução do órgão desde a sua criação até a presente data? Ele vem atendendo satisfatoriamente ao que se propôs? Quinta e última. No dia 28 de abril do corrente ano, o conselheiro do CNMP, Dr. Walter Agra, apresentou nota técnica sobre a redução da maioridade penal, visando consolidar a posição do Conselho sobre a matéria. No Congresso Nacional, há anos, a redução da maioridade penal é debatida e não há um consenso sobre o tema. O senhor é favorável à redução da maioridade penal para 16 anos? E quais as medidas que pode efetivamente contribuir para a redução da violência no país? Eram essas, senhor presidente. Com a palavra, o senhor Gustavo do Vale Rocha. Liberou? Inicio, senhor presidente, falando sobre o poder investigatório do Ministério Público. Apesar da decisão ter sido por maioria, na verdade, apenas um voto, que foi do ministro Marco Aurélio, entendeu que o Ministério Público não poderia, não teria o poder investigatório. Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, entendeu que, por ser o Ministério Público detentor da ação penal, a investigação por ele conduzida poderia ser de alguma forma contaminada. Esse voto foi o voto único. Todos os demais ministros entenderam que, à luz da Constituição vigente, à luz da ordem constitucional atual, o Ministério Público possui legitimidade para fazer investigações. A diferença que ocorreu foi apenas com relação aos parâmetros dessa investigação. Alguns ministros entendiam que o Ministério Público agiria apenas em casos excepcionais, outros fixando outros parâmetros, e prevaleceu o entendimento do ministro Celso de Mello, que ele defendeu a investigação do Ministério Público, fixando parâmetros, principalmente o respeito a garantias de direitos individuais, o respeito à atuação do advogado, o acesso das investigações já concluídas, já feitas pelos interessados, e também o controle dos seus atos pelo Poder Judiciário. Apesar dessa decisão não terem participado os ministros Theory, o ministro Barroso e agora o ministro Fachin, eu imagino que esse entendimento não será alterado, de forma que eu considero que, à luz da Constituição atual, o Supremo acertadamente, aqui decisão do Supremo apenas a título de teoria, porque decisão do Supremo Tribunal não se discute, se cumpre, estou apenas dando minha opinião pessoal. O Ministério Público, à luz da ordem constitucional vigente, detém poder, sim, de investigar, tanto é que, se assim não fosse, não teria sido necessário a emenda 37, que foi derrubada na Câmara dos Deputados. Eu confesso que, dentro da minha opinião, dentro da minha visão como advogado, eu me alinharia mais à corrente do ministro Peluso, do ministro Toffoli e, creio, do ministro Barroso, que, apesar de não ter votado, já se manifestou através de pareceres, no qual a investigação do Ministério Público deveria se dar em formas excepcionais, mas que não é o caso,
pois essa questão já ficou vencida com a decisão do Supremo. Pode ser que com essa nova composição, esses parâmetros norteadores da investigação possam ser mudados, mas, até então, é esse meu entendimento. Com relação à importância dos membros do Conselho, queria aqui fazer uma observação. O Conselho Nacional de Justiça ele é composto por 14 membros. É um colegiado par. Não é normal que tenham colegiado pares. O normal é que o colegiado seja ímpar, justamente para impedir empate. Porque o empate, ele, na maioria das vezes, traz uma sensação de frustração, pois, em algumas vezes, leva à improcedência do pedido, no habeas corpus leva à concessão da ordem, e, em outros casos, leva ao voto de qualidade do presidente votando 2 vezes. Em todas essas circunstâncias, eu entendo que há uma sensação de frustração, porque, na verdade, a maioria não foi formada. Então, eu entendo aqui, quem sabe consiga plantar uma semente na cabeça de Vossa Excelência, porque isso precisa de uma legislação, uma alteração na legislação. O Conselho deveria, da mesma forma, seguir a ordem do Conselho Nacional de Justiça. No Conselho Nacional de Justiça há 15 membros, e a diferença está justamente no Corregedor-Geral de Justiça. Hoje, no CNJ, a corregedora ministra Nancy Andrighi, do STJ, que ela foi escolhida por seus pares para compor o colegiado já na condição de corregedora. Eu acho que no Conselho do Ministério Público também deveria ser assim. Deveria existir o corregedor, e esse corregedor deveria ser escolhido e assumir o conselho, não na qualidade de um conselheiro que vá se tornar corregedor, e sim já assumir como corregedor. Porque a função como corregedor é uma função muito delicada. E eu acho que a posição do conselheiro que já chega como corregedor é uma posição de maior independência. Da mesma forma que dentro do conselho acaba que há 2 espécies de conselheiros. Aqueles conselheiros que são do Ministério Público e, por isso, podem ser corregedores, e os demais que não podem ser corregedores. Então, aqui uma pequena observação com relação à composição do Conselho. E com relação à importância dos membros, senador, eu tive a oportunidade de falar na minha fala inaugural, esses membros, esses conselheiros externos, justamente em razão da sua formação jurídica distinta, de profissões jurídicas distintas, eles contribuem para enriquecer o debate. E o enriquecimento do debate, ele promove, na maioria das vezes, a evolução, o aperfeiçoamento do Conselho. Esse aperfeiçoamento se dá através de decisões mais equilibradas, e é essa a minha visão que tenho a respeito da importância dos conselheiros. E é dentro dessa visão, caso eu venha a ser aprovado, que eu procurarei exercer o mandato. Com relação ao acesso à justiça, eu, quando estava pesquisando o mestrado, iniciei uma pesquisa aqui no Distrito Federal, que é uma situação completamente distinta, pois nós temos a Defensoria Pública, tanto do DF quanto da União, totalmente estruturada, e aqui fazendo coro a um discurso, salvo engano, da senadora Ana Amélia, no dia de ontem, no qual ela louvou a atividade do defensor público. Aqui eu faço coro a isso, tive a oportunidade de ser voluntário na Defensoria Pública, e dentre os agentes públicos são aqueles que realmente merecem o maior reconhecimento, pois eles têm um trabalho hercúleo, com estruturas muitas das vezes insuficientes, e isso reflete na questão do acesso à justiça. O maior problema do acesso à justiça, senador, é que a população carente, ela sequer conhece os seus direitos básicos, seus direitos fundamentais. Ela não sabe o mínimo necessário sequer para buscar o acesso à justiça. Então, para a democratização, e eu acho que o Conselho do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, tem força para isso, políticas públicas no sentido da conscientização e no sentido da democratização do acesso à justiça, passando inicialmente pela conscientização dessas pessoas. Com relação à evolução, também tive a oportunidade de falar. O CNJ, o CNMP existe há pouco mais de 10 anos, se não me engano, e no primeiro
ano de funcionamento, salvo engano, começou em junho, ele teve 144 processos distribuídos e apenas 15 julgados. Apenas 15 julgados. Ano passado, ele teve 1.800 processos distribuídos, 1.500 julgados, muitos envolvendo a conduta de membros do Ministério Público. E esse quantitativo de processos, de decisões, ele se reflete não apenas na quantidade, mas também na qualidade. Nós percebemos um aumento, uma melhora consistente nas fundamentações da decisão, porque a decisão, você concordando ou discordando, é necessário que ela tenha fundamento sólido para embasar a decisão que foi tomada. Então, eu entendo que o Conselho evoluiu nesses 10 anos, como qualquer outra instituição jurídica precisa seguir evoluindo, e entendo que há espaço ainda para uma evolução maior. Com relação à redução da maioridade penal, esse é um tema que exige, sem sombra de dúvida, uma reflexão maior. Eu, ainda sem entrar no mérito da questão, entendo que a redução da maioridade penal não fere cláusula pétrea. Eu aqui, repetindo, salvo engano, o que disse o ministro Teori quando de sua sabatina, as cláusulas pétreas devem ser interpretadas de forma restritiva, justamente para permitir que Vossas Excelências tenham liberdade de exercer na plenitude a função constitucional que lhes cabe, que é a função de legislar. Então, eu entendo que essas cláusulas elas devem ser interpretadas de forma restritiva. E a redução da maioridade penal, na minha opinião, não seria caso de violação a essas cláusulas pétreas. Isso não quer dizer que eu concorde com a redução. O Conselho Nacional do Ministério Público, também no estudo que eu pude fazer, ele tem uma radiografia, acho que é a melhor radiografia sobre o sistema penitenciário brasileiro. Hoje o Conselho impõe, exige que os membros do Ministério Público frequentem os presídios, o que antes não era possível. E essa radiografia, essa informação, ela é fundamental no momento que se discute a redução da maioridade penal. Reduzir a maioridade penal, simplesmente colocando esses jovens no cárcere, na situação em que hoje nossos presídios se encontram, eu acho que não traria o resultado esperado. Eu até concordo que poderia refletir de uma outra forma. Observei já com bastante atenção os argumentos apresentados pelo senador Magno Malta. Reconheço que, em determinadas hipóteses, jovens de 16, 17 anos, eles têm consciência dos atos que estão praticando, mas também jovens nessa idade são mais fáceis de serem recuperados, né? Então, eu entendo, num primeiro momento, que a redução da maioridade penal, por si só, ela não traria o resultado esperado. Num primeiro momento, eu entendo que, se for o caso de reduzi-la, que venha com várias outras providências com relação a possibilitar a efetiva recuperação desse jovem. Acho que são essas questões, espero que eu tenha respondido a contento.